E a história de hoje é um presente de Deus. Meu nome é Mariana e eu sempre fui muito esforçada. Desde pequena, eu já gostava do ramo da costura. Aos 14 anos, meu pai me presenteou com uma máquina de costurar. E eu passei a trabalhar em casa fazendo pequenos remendos. Logo, uma fábrica de avental escolar começou a me enviar serviço. Com o meu trabalho, a renda da nossa família melhorou muito. Conseguimos dar uma boa reformada na casa, trocamos os móveis e meu pai comprou um carro. Com o meu pai, minha mãe e eu trabalhando, tudo ia muito bem. Eu trabalhava feito louca. Meu único descanso era quando eu ia para a escola. Meus pais até me cobravam um descanso, mas eu estava tão feliz em poder ajudar que a diversão não me fazia falta. Meu pai trabalhava numa siderúrgica e minha mãe numa loja de roupas do bairro. Certa vez, papai trouxe um colega de trabalho para almoçar em casa. O nome dele era Flaviano. Ele era até bonitinho, mas tinha alguma coisa nele que eu não gostava. Esse rapaz passou a frequentar mais vezes a nossa casa e eu não fazia questão de sair do meu trabalho para ficar jogando conversa fora com Flaviano. Um dia, ele me convidou para sair e eu recusei, e vi na cara dele que a minha recusa o ofendeu, de tal forma que a ira tomou conta dos olhos dele. Eu só queria trabalhar, estudar e no futuro me tornar uma modelista. Um dia, quando eu saí da escola e voltava para minha casa, percebi que tinha um rapaz me seguindo. Eu fiquei com o coração na mão e comecei a correr. E atrás de mim ele gritou: "Espera, sou eu, Flaviano, e vou te acompanhar até sua casa." Não sei porquê, mas não tive coragem de parar e corri ainda mais. Ele também correu e conseguiu me alcançar. "Ei, por que você não gosta de mim?" perguntou ele zangado. "Porque eu não gosto do jeito que você me olha." "Deveria gostar, porque eu sou um homem e você é uma mulher. Mas eu não tenho idade ainda para ser desejada e você é muito velho para mim. Eu não quero nada com você. Me deixe em paz." Eu continuei andando com o coração na mão, porque ele parecia transtornado. Pior que aquele dia não tinha uma alma viva na rua. Comecei a andar mais rápido e me distanciei alguns passos, mas ele correu atrás de mim e segurou forte nos meus cabelos. "Você não vai falar assim comigo. Eu não admito." "Me solta, eu vou gritar", dizia eu desesperada. "Pode gritar." Aquele homem me arrastou a um lugar escuro e ali, na rua mesmo, ele abusou de mim. Eu tentei por várias vezes me livrar dele, mas foi tudo impossível. Ele tinha o dobro da minha força. Quando ele terminou, ficou rindo da minha cara
me xingando de vagabunda e de outros nomes mais. Eu chorei tanto. Estava me sentindo envergonhada, humilhada. Aquele homem tirou de mim aquilo que não pertencia a ele. Eu odiei Flaviano com todas as minhas forças. Fiquei tão desorientada que não sei nem como cheguei em casa. Contei o que havia acontecido aos meus pais. Minha mãe ficou cuidando de mim e meu pai foi atrás dele. Procurou Flaviano por todos os lugares e não o encontrou. Procuramos por ajuda médica e policial, mas acabei ficando grávida. E por não querer lembrança nenhuma daquele homem, combinei com os meus pais que assim que a criança nascesse, iria para adoção. Meus pais não quiseram se intrometer, mas percebi que eles não concordavam com a minha decisão. Fiz o pré-natal, soube do sexo da criança. Para a alegria da minha mãe, era uma menina. Honestamente, eu não conseguia ter sentimentos. Eu não sentia alegria. Minha vida, que estava no começo, parecia ter chegado ao fim. Eu desejei a morte por várias vezes. Chorei os 9 meses de tristeza. Cada dia que passava era uma tortura para mim. Minha mãe tentou me incentivar por várias vezes e até fez uma lista de nomes de meninas. Ao lado do nome Alice, fez um coração. Ela me perguntava de qual deles eu mais gostava. E eu respondia com grosseria: a pessoa que ficar com ela, que escolha o nome. O quarto da criança já estava montado. Meus pais deixaram tudo pronto e preparado para caso eu mudasse de ideia. Eu odiava aquele quarto, odiava aquela criança, eu odiava a vida. Será que ninguém entendia? Estava numa profunda depressão, o que não era bom para mim, nem para minha gestação. Quando eu entrei em trabalho de parto, eu vi um filme rodar na minha cabeça e me lembrei de como a minha mãe cuidava bem de mim e de como eu era tão amada por eles. Eu comecei a gritar: tira essa criança de mim. Pelo amor de Deus, tira ela de mim. Doutor, me ajuda. Os médicos tiveram muita paciência comigo, porque eles souberam da minha situação. Até que, por fim, a tortura acabou. O doutor pegou a criança e me falou: fecha os teus olhos um pouquinho. Eu fechei. Ele continuou: não há lugar melhor para ela do que estar aqui. Ele encostou aquela criança em mim e eu senti a pele dela na minha. No momento, eu desabei. Ele tinha uma voz muito suave. Mãe, olha o rostinho dela, olha o rostinho da sua filha. Veja o quanto ela é linda. Quando eu abri os meus olhos e vi o rostinho dela, eu me apaixonei. Ela era uma menina tão linda, forte, cabeluda e se parecia muito comigo. Aquele médico era tão bom que até hoje eu penso que ele era um anjo. Os poucos minutos de vida daquela menina, eu já a amava incondicionalmente.
Eu me arrependi tanto de não ter feito nada antes do seu nascimento. Quando os meus pais entraram para me ver, eu falei que Alice iria ficar conosco. Eles vibraram de alegria e minha mãe até chorou. Hoje, Alice é uma mulher adulta, de 32 anos de idade, e eu falo todos os dias que ela é o meu presente de Deus. Eu decidi não me casar, não por trauma, nem por nada. Foi apenas uma decisão. Vivo para mim e me sinto realizada. Acabei me tornando dona de uma fábrica de costura e Alice trabalha comigo. Somos amigas e colegas de trabalho. Alice se casou e me deu 3 lindos netos: Lucas, João Gabriel e Murilo.